Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Fresco. O bispo aguarda visitantes de alto escalão, mas infelizmente o grande afresco, a pintura no teto da catedral, precisa urgentemente ser restaurada. Os mais renomados pintores de afrescos do Renascimento são contratados e agora precisam provar a sua habilidade de mestre. Qual pintor conseguirá restaurar o afresco à sua antiga glória? Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 3 jogadores. Comece entregando a cada jogador, em sua cor escolhida, um escudo pequeno e um grande, uma ficha de ação, um cubo de tinta em cada uma das cores azul, vermelho e amarelo, 12 talers, 3 mestres pintores e 5 aprendizes. Em seguida, posicione o tabuleiro no centro da mesa, no lado apropriado para o número de jogadores. Coloque um mestre pintor de cada jogador na sacola e saque, aleatoriamente, um por vez, e os posicione nos espaços S1 a S3, na ordem que forem sacados. Cada jogador posiciona um de seus mestres pintores em um espaço acima do albergue. Posicione também um mestre de cada jogador na trilha de humor. Embaralhe as peças de mercado na sacola e as posicione de acordo com o número indicado em cada um dos quiosques, puxando aleatoriamente da sacola. Uma peça irá sobrar. Posicione uma peça de afresco de número 11 no centro do tabuleiro, com a peça de bispo sobre ela. Embaralhe as peças restantes e as posicione aleatoriamente nos espaços apropriados. Separe as moedas por valor e as coloque nos espaços apropriados no estúdio. Posicione os cubos de tinta na oficina separados por cor. Por fim, acima da tabela de humor, deixe um aprendiz de cor neutra para cada espaço de jogador. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Fresco. Vamos às regras. Uma partida de Fresco dura um número indefinido de rodadas, até que a condição de fim de jogo seja atingida. A cada rodada, os jogadores irão escolher um horário para acordar e, em seguida, planejar as suas ações. Vejamos cada fase em detalhes. Acordar. Iniciando pelo jogador mais abaixo na trilha de pontos, cada jogador deve selecionar alternadamente um espaço na tabela de horários do albergue para acordar. Apenas um jogador pode ocupar um dado espaço na tabela. Ao alocar o seu mestre pintor em um horário, o jogador deve modificar o seu humor de acordo com a numeração na coluna do meio. Caso o mestre pintor de um jogador atinja o espaço +1, ele recebe o aprendiz de cor neutra em sua coluna. Até que o jogador deixe esse espaço, ele mantém aquele aprendiz. Caso o mestre pintor de um jogador atinja o espaço -1, ele deve dispensar um de seus próprios aprendizes, posicionando à frente de um de seus escudos. Ele recupera o aprendiz assim que deixar o espaço. Além disso, a coluna da direita indica o preço que o jogador deve pagar para realizar uma ação de mercado. Ações. Simultaneamente, e atrás dos escudos, os jogadores alocam os seus aprendizes nos tabuleiros de ação pessoal. Cada espaço de ação só pode conter um único aprendiz. Após todos os jogadores alocarem os seus meeples, eles revelam os seus tabuleiros e executam as ações de cada local. Um jogador somente executa uma ação em um local, caso tenha alocado um aprendiz em um espaço de ação. Caso não tenha, a ação dele apenas é pulada. O jogador que acordou mais cedo
realiza todas as ações que tiver para realizar em um único local. Em seguida, o segundo jogador age e assim sucessivamente. Após todos os jogadores realizarem as suas ações para o mesmo local, eles novamente executam as ações do próximo local, repetindo a ordem de despertar dos jogadores. Os jogadores não são obrigados a executar uma ação caso não desejem ou não possam. Vejamos as ações em detalhes. Ações. Mercado. Ao visitar este local, um jogador deve selecionar um stand e uma de duas possíveis ações: comprar tintas ou fechar o stand. Comprar tintas. Para cada aprendiz alocado num espaço de ação, um jogador pode comprar um marcador de tintas. Cada marcador somente pode ser comprado uma vez. O jogador adquire todas as tintas que deseja ou pode comprar e, em seguida, retorna todos os marcadores comprados para a sacola. Por exemplo, o jogador amarelo poderia selecionar o stand de número 2 para comprar uma tinta verde e um conjunto de tinta amarelo, pagando 2 thalers para cada um dos marcadores. O jogador adquire todas as tintas que deseja ou pode comprar e, em seguida, retorna todos os marcadores comprados para a sacola. Fechar stand. Ao selecionar esta ação, o jogador abre mão de comprar e pode descartar todos os marcadores daquele stand. Catedral. Ao selecionar este local, um jogador pode selecionar uma dentre duas possíveis ações, sendo elas restaurar o afresco ou restaurar o altar. Restaurar o afresco. O jogador seleciona um segmento do afresco, retorna as tintas indicadas para o suprimento geral e recebe os pontos indicados pela peça selecionada. Em seguida, o jogador remove a peça do afresco do tabuleiro e a coloca virada em frente ao seu escudo. Note que nunca pode haver mais de um mestre pintor no mesmo espaço no trilho de pontos. Ao avançar o seu pintor mestre e o meeple tiver que parar no mesmo espaço que o de outro jogador, o jogador atual deve escolher parar no espaço vazio próximo ou anterior. Antes de restaurar qualquer segmento de afresco, um jogador pode optar por mover o bispo em qualquer direção para um espaço adjacente ortogonal ou diagonal, pagando 1 thaler. O bispo pode parar em um espaço com ou sem um marcador de segmento. Ao restaurar um segmento onde o bispo esteja parado, o jogador recebe 3 pontos adicionais. Caso o bispo esteja em um espaço adjacente, ele recebe 2 pontos adicionais. Restaurar o altar. Um jogador pode utilizar uma de cada tinta básica para restaurar o altar. Ao fazer isso, ele recebe 2 pontos. O jogador pode optar por substituir qualquer uma das tintas básicas por uma tinta misturada, ou seja, laranja, verde ou roxo. Para cada tinta substituída, o jogador recebe 1 ponto adicional. Caso ele restaure o altar utilizando exatamente uma de cada tinta misturada, ele, ao invés disso, recebe 6 pontos. Estúdio. Ao selecionar esta ação, o jogador pinta um quadro, recebendo 3 thalers para cada aprendiz alocado neste espaço de ação. Oficina. Ao selecionar esta ação, o jogador pode misturar 2 tintas até 2 vezes para cada aprendiz alocado neste local. Ele retorna as 2 tintas básicas para o suprimento e coleta a tinta misturada resultante. Teatro. Ao selecionar esta ação, o jogador pode mover o seu mestre-aprendiz na tabela de humor 2 espaços para cima para cada aprendiz alocado neste espaço. Após todos os jogadores finalizarem todas as ações, a rodada termina e uma nova rodada tem início. Fim de rodada.
Realize os seguintes passos para preparar uma nova rodada. Reponha o mercado sacando aleatoriamente marcadores da sacola. Cada jogador recebe a sua renda, sendo um thaler mais a bonificação de cada segmento de afresco que tenha concluído. Retorne os mestres pintores dos jogadores para a posição inicial do albergue. O jogador mais atrás no trilho de pontos inicia a nova rodada. Caso dois mestres pintores ainda se encontrem na posição inicial no trilho de pontos, inverta a ordem destes jogadores. Fim de jogo. Caso hajam 6 ou menos segmentos de afresco disponíveis, a rodada que se inicia é a última. Para indicar isso, os jogadores viram as suas fichas de ação para o lado 2. Ao final desta rodada, o jogo termina. Os jogadores não recebem renda. Por fim, cada jogador recebe 1 ponto para cada 2 thalers que possuir. O jogador com a maior pontuação vence o jogo. Neste vídeo, aprendemos a jogar Fresco, por Marco Ruskowski e Marcel Zuselbeck. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!